O ato de avaliação tem excluído ou incluído os nossos alunos? Como temos desenvolvido o processo de avaliação em nossas escolas? Sou o professor Frank Souza e hoje começamos um debate a respeito do processo de avaliação das aprendizagens sob a perspectiva da inclusão. Quero apresentar o livro e indicar para os nossos estudos o livro Inclusão, de Fátima Alves. Aqui ela discorre sobre os processos de inclusão na educação das nossas crianças, jovens, adultos com deficiência. Vale a pena conferir esta obra. Quero também indicar Cipriano Carlos Lucchesi, um grande autor que todos nós com certeza já conhecemos. Ele discorre aqui sobre a avaliação em educação. Então é importante para quem já conhece, quem já assistiu às palestras dele, sabe do quão grande é valioso o processo de contribuição que ele traz acerca da avaliação. Então fica também a indicação, fazer a leitura e estudar Lucchesi em Avaliação em Educação. Pois bem, nós sabemos então que a avaliação da aprendizagem é um gargalo nas nossas aulas. Porque ao avaliar, nós julgamos. Neste exato momento você pode estar me julgando alguém, julgando no seu sentido de avaliar. Avaliar como? Como devemos avaliar? Que instrumento devemos usar? E os alunos com necessidade educacional especial dentro da escola regular, como temos feito essa avaliação? Eu quero também colocar agora que a avaliação ela passa por alguns descaminhos. E tem passado ainda, hoje temos encontrado. Por exemplo, a avaliação como castigo moral. É uma fonte do castigo moral. Muitas vezes o processo de avaliação causa um desconforto ao aluno, uma ansiedade, uma tensão, um medo. Um outro dia eu estava dando uma aula na pós-graduação e eu coloquei, olha, à tarde nós faremos uma atividade escrita, valendo nota. E aí os acadêmicos entraram em desespero. Professor, como é que na pós-graduação nós estamos fazendo uma prova, uma atividade valendo nota? Quer dizer, olha só o discurso, Já se cria uma tensão. É assim que a gente também, quando vai fazer um concurso público, vai chegando, é um frio na barriga, é aquela angústia, meu Deus, se eu não passar, cria-se sim uma tensão. Porque, infelizmente, a avaliação, ela nos parece como um castigo. A avaliação como processo seletivo é uma outra situação. A avaliação, muitas vezes, ela tem sido somente para classificar o aluno, para classificar a pessoa. Em que posição está? Você passou em primeiro lugar ou em último? Você nem passou, você ficou classificado em que posição no concurso público X. E na escola isso também tem acontecido muito. Ainda tem escolas colocando um mural no quadro de avisos, o aluno destaque. Como é que se dá esse aluno destaque? Somente pelas notas que ele obteve durante aquelas provas, durante aquele bimestre. Então, é um descaminho, sim. A avaliação como modelo de superioridade do professor. Quantas vezes, vamos lá, acadêmicos, voltemos anos atrás aí. Quantas vezes algum professor não olhou para nós e disse: duvido você acertar a minha prova. Eu vou passar tantas questões, vamos ver quantas você acerta. Quantas vezes não fomos desafiados? E será que de repente nós não já fizemos isso? Não temos feito? Colocado em prova, olhado para o aluno, eu vou fazer essa prova, quero ver quantos vão acertar. Isso sim mostra uma certa superioridade docente. O professor tentando ser superior a ele. São 3 descaminhos que eu aponto. Aponto com grande convicção de causa, de prática docente,
de olhar para o outro. E aí, nesses processos, não estamos excluindo? Será que não há uma certa exclusão aí? Hoje, de manhã, eu ouvi um colega meu, professor, colocar isso. Poxa, infelizmente, eu não passei no concurso do Estado, né? E tinha coisa que eu sabia, tinha coisa que eu não sabia, mas outros passaram. Quer dizer, a pessoa se vê uma vida ali resumida naquela prova, naquele concurso, naquele tipo de avaliação. Então nós precisamos realmente fazer uma reflexão profunda acerca do que é essa avaliação. Será que nós não estamos avaliando por esses 10 caminhos? E quais seriam então os caminhos, professor Frank? Bom, primeiro, avaliação como fonte de emancipação. Criar uma autonomia na construção do conhecimento. Eu olhar para um processo de avaliação, o que eu preciso estudar mais? O que eu preciso construir mais? Qual é a produção que eu preciso fazer? Avaliação como um processo contínuo. Nós não podemos avaliar nossos alunos somente com um único instrumento. Quantos instrumentos eu tenho utilizado para essa avaliação? A avaliação ela precisa ser contínua. Ela é todo dia, ela é processual. Né? E quantas vezes nós não já ouvimos falar nisso? Avaliação como prática social. Qual é o objetivo dessa avaliação? Objetiva-se o questionamento e a interpretação da própria ação exercida. É uma autoavaliação. É realmente olhar o que foi que eu aprendi, o que deu certo aqui, o que não deu certo, o que eu preciso caminhar. Então, quando eu passo a olhar para a avaliação no sentido de prática social, eu começo a perceber o que eu preciso avançar, quais são as minhas potencialidades, qual o meu desenvolvimento intelectual, como eu preciso caminhar nisso. E nós, professores, que possuímos uma certa maturidade intelectual, cognitiva, né, mais desenvolvida do que os nossos alunos, por assim dizer, não estou aqui dizendo que nós sabemos mais ou menos, como já dizia Paulo Freire, né? Nós temos saberes diferentes, mas intelectualmente, num cunho acadêmico do conhecimento, nós professores sim temos, estamos em um nível, em um patamar, pelo menos teoricamente, a mais do que os nossos alunos. Então nós professores, temos que ter essa consciência do que estamos avaliando, para mostrar para o aluno que esta avaliação é para o desenvolvimento intelectual dele, e não para colocar mais lá para baixo, e sim para levantar esse desenvolvimento, para ajudar. Então a avaliação ela precisa parar, nós precisamos parar, olhar para a avaliação e perceber qual desenvolvimento está sendo alcançado aqui. Quais as potencialidades desse aluno. Luquezzi nos diz assim, eu vou ler. É uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre seu trabalho. Luquezzi 2011. Então, o que Luquezzi fala? Que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados. Infelizmente, nós temos visto por aí a prática da quantificação dos dados. E não se tem dado uma qualidade para isso, uma apreciação qualitativa. Libânio, um grande autor também da educação, ele vai nos dizer que a avaliação é um componente do processo de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência deste com os objetivos propostos. E daí, olha só que legal,
orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes. Então, Libânio expõe o seguinte. Libânio coloca assim: a avaliação é um processo de ensino que vai visar o quê? A gente olhar para o que está acontecendo, olhou, parou, e agora, o que eu faço daqui para frente? Qual é a minha sequência? O que eu vou continuar? Ora, eu posso exemplificar assim. Se eu avalio aquela minha turma, aquele meu aluno, e eu percebo que eles ainda não entenderam o que é uma conjunção, como que eu posso prosseguir no meu conteúdo? Eu estou falando em questões de língua portuguesa. Como que eu posso continuar no meu conteúdo, dar sequência na produção textual, na produção das frases, dos parágrafos, se eu através da avaliação eu percebi que os meus alunos ainda não têm as habilidades com as conjunções, que são justamente as palavrinhas que vão ali fazer a conexão, que vão interligar. É a mesma coisa da matemática. Se os meus alunos ainda não têm habilidades nas 4 operações, como eu posso dar sequência e partir para as expressões numéricas? Então, queridos acadêmicos, nós precisamos pensar na avaliação como Libânio colocou. A avaliação é um processo que nos ajuda, nos auxilia na tomada de decisão. Como que eu vou pedir para o meu aluno produzir um texto narrativo se através da avaliação eu percebi que ele ainda não domina os elementos de uma narrativa? Então é o momento da decisão do professor, a tomada de decisão docente. Como eu vou seguir o meu caminho pedagógico? Como eu vou trilhar isso? E a avaliação, ela nos mostra isso. Libânio acabou de nos dizer. A avaliação, ela consegue nos mostrar essa tomada de decisão. Teixeira e Nunes são autoras de um livro chamado Avaliação Inclusiva. E elas vão dizer nesse livro o seguinte: atribui-se ao ato avaliativo um significado emancipatório de autonomia crítica e reflexiva, uma ação transformadora e de criação, uma função realmente comprometida com a educação. Então, mais uma vez, as autoras vão nos apontar que a avaliação precisa estar pautada na qualificação e não somente na quantificação. Nós não estamos aqui, você pode estar aí até pensando, professor, mas e as notas? O concurso é nota, o Enem é nota. Aqui na minha escola nós trabalhamos com nota, nós trabalhamos com conceitos. Então, como é que fica a questão da quantificação? Acadêmicos, não estamos em nenhum momento descartando a quantificação dos dados. Agora, estamos sim levantando bandeira de que a quantificação dos dados não pode estar sobreposta à qualificação dos dados. Eu estou trazendo aqui Luquezzi, Teixeira, Nunes, Libânio. Ainda tem Hoffman que vai nos dizer assim, ó: a finalidade primeira da avaliação é sempre promover a melhoria da realidade educacional e não de classificar. Então, nós realmente precisamos pensar primeiro na qualificação dos dados e não na sua quantificação. Porque se assim a gente pensar, nós vamos estar colocando os 10 caminhos primeiros. Nós precisamos pensar nos caminhos, no que queremos traçar para a vida do nosso aluno. E o ato avaliativo, ele não pode ser segregador, classificatório, excludente. Porque se assim for, nós estaremos excluindo alguns sujeitos, algumas pessoas, os nossos alunos, do processo. Quantas vezes nós professores, quando fomos alunos, não nos sentimos excluídos do processo? Quantas vezes? E será que não estamos fazendo a mesma coisa com os nossos alunos? Por que não trazer uma avaliação na perspectiva da inclusão?
incluir o nosso aluno, ele perceber que ele é autônomo no processo, como nos diz Hoffman agora, como nos diz Teixeira, Nunes, perceber como é que isso tem se dado. Eu quero trazer ainda Cipriano Lucchesi, 2011, porque ele vai dizer que há 3 tipos de avaliação. Primeira, a avaliação classificatória. É aquela que classifica os alunos de acordo com os níveis, os aproveitamentos, né? Então é o que nós temos aí e que temos usado demais, muito, né? Esse processo classificatório da avaliação. Um outro formato da avaliação é a diagnóstica, é a sondagem do nível do aluno, né? Olha como é incrível, gente, eu acho incrível a avaliação diagnóstica, sério mesmo. Por que eu acho incrível? É o momento que nós vamos saber do que o aluno sabe. Olha como isso é interessante. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Vamos lá, eu vou dar aula de substantivo. Se eu procuro para os alunos e saio perguntando para os alunos como é o nome dessa situação que você está sentado aí em cima, digamos assim, desse objeto. Se eu perguntar para você agora, né, como você está me assistindo através de que aparelho? Como é o nome desse aparelho? Como é o nome do lugar que você nasceu? Como é o nome dessa escola? Qual o nome da instituição que você faz uma pós-graduação Lato Sensu? Tapajós Edu, né? Só para fazer uma propaganda aí. Então, se eu procuro saber isso do aluno e todos os alunos me dão os nomes, ora, é porque eles sabem o que é um substantivo. Substantivo, segundo a gramática normativa da língua portuguesa, é a palavra que nomeia os seres. Tudo que recebe um nome é um substantivo. Então, se eu faço uma avaliação diagnóstica dos meus alunos e percebo que eles já sabem o que é um substantivo, que é a palavra que dá nome, porque eles me deram os nomes, por que eu tenho que explicar o que é um substantivo de novo? Se eu já sei que eles já sabem. Então é um exemplo de como a avaliação diagnóstica ela nos dá um fundamento para o trabalho pedagógico. Por isso que eu acho tão incrível a avaliação diagnóstica. Se eu já sei que o meu aluno sabe aquilo, por que eu tenho que ensinar de novo? Eu posso partir. É nessa hora que eu percebo as potencialidades dos alunos. Assim são os nossos alunos com deficiência. Os nossos alunos, público-alvo da educação especial que estão nas nossas turmas regulares. Eu preciso perceber através de uma avaliação diagnóstica, como disse Lucchesi, perceber através dessa avaliação quais são as potencialidades do meu aluno em especial, do meu aluno que está lá naquela sala, na minha aula de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia. Um outro formato da avaliação que Lucchesi aponta é a avaliação participativa. Assume um caráter de abordar os erros e os acertos de forma amorosa e de se descobrir como foram construídas as respostas para se chegar a tal resultado. Não estamos descartando em nenhum momento a possibilidade de que não tem que ter erro ou acerto. Pelo contrário, os certos e os erros, inclusive, nos fazem crescer. Mas desde que nós olhemos para esses acertos e esses erros. É isso que a avaliação participativa propõe. Professor e aluno participam do processo avaliativo. Como é que acontece isso? Né? É perceber por que não cabe esta palavra na produção textual. Vamos lá. O meu aluno está construindo um texto. E aí você, professor, chega para ele e diz, olha, essa palavra não ficou legal. Não cabe aqui. Por que não cabe? O que leva a ela dar um erro no meu texto? Então, nessa hora que a gente faz esse diálogo reflexivo e crítico, nós estamos percebendo uma avaliação participativa. O que nós temos encontrado na escola? Mais a avaliação classificatória, a avaliação somativa, do que a avaliação diagnóstica, do que a avaliação participativa.
Se nós não pararmos para refletir sobre o objeto que é a avaliação, o resultado dela, o que está sendo ali, não vai nos adiantar. Nós vamos continuar aí, o Brasil vai continuar nesse processo de educação ainda em construção e nada acontece. Né? Então nós precisamos realmente perceber, justamente, olha, é muito incrível. Você fez um concurso público, você vai fazer a conferência das suas questões. Aquelas que você não acertou, você diz assim, ou você pensa pelo menos, eu tenho que estudar mais sobre isso. Isso aqui eu não preciso estudar muito porque eu já acertei, olha o tanto que eu acertei. Agora, este assunto aqui eu tenho que estudar. É assim que acontece na sala de aula, ou era assim que era para acontecer. Você, professor, eu, professor, ao perceber que o meu aluno está errando neste conteúdo acadêmico, o que eu preciso fazer, que didáticas eu preciso mostrar, quais são as metodologias, o que tem que ser feito no processo, eu, professor, o aluno, para poder avançar neste item que ele errou, por exemplo. E o nosso aluno especial? Nós vamos pensar nele também nas suas potencialidades. Agora, o meu aluno é um aluno surdo. Ele domina Libras, mas ele ainda não domina a língua portuguesa. Como é que eu vou pedir a ele avaliá-lo numa produção textual escrita em língua portuguesa? Isso é um processo de reflexão. Se ele ainda não domina a língua portuguesa, que para o aluno surdo é a língua 2, então eu vou precisar fazer uma avaliação em Libras com ele. É claro que ele não vai passar a vida inteira fazendo avaliação em Libras, mas precisa ser adaptado a ele. Adaptado o quê? O trabalho, o processo. Como a gente está analisando esse processo? Quero chamar também Libânio, porque Libânio também fala da avaliação diagnóstica, né? No mesmo pensamento do Luquez, ele diz que permite identificar os progressos e as dificuldades dos alunos, né, na avaliação diagnóstica. E também fala da avaliação de controle, a avaliação classificatória, que é para se registrar mesmo a frequência, quantificar esse resultado. Agora, é claro que Libânio também é muito eloquente em nos afirmar que nós não podemos olhar a escola, a educação, ela não pode olhar somente para a avaliação de controle, para a avaliação somativa, para a avaliação classificatória. Né? Não pode ter um olhar somente para isso. É preciso, antes disso, ter um olhar para a avaliação diagnóstica, para a avaliação participativa, para a avaliação reflexiva, diria eu ainda, professor Frank. E Teixeira Nunes, elas vão nos resumir claramente dizendo assim, que a avaliação ou ela é excludente ou ela é inclusiva. Quando que ela se torna excludente? Lerei para vocês palavras dela. Foco na rotulação, estigmatização e segregação dos alunos. Separando a turma, olha só o que elas apontam, separando a turma em bons e maus alunos. Infelizmente, a avaliação, quando tem uma perspectiva de excluir, ela provoca isso. Ela olha para o aluno e há um rótulo no aluno. Não, esse aluno aí não acerta nada nas provas. Não, ele é um aluno muito ruim. Como é que a gente sabe que ele é ruim? Aí a gente afirma, não, ele não acertou nada no bimestre, nas provas. Ele nem é indisciplinado, ele fica lá, ó, no canto dele, quieto lá, mas não acerta nada. Passei uma prova, passei um trabalho e ele não fez nada. Tirou 0, tirou PP. Então a gente rotula. Quantas vezes aqui na rede municipal em Parauapebas a gente não tem dito isso? Não, aquele ali é um aluno PP.
Aquele ali é um aluno PM. Aquele é um aluno PR. Né? Progrediu pouco, PP, progrediu regular, PR e progrediu muito. Então a gente acaba rotulando. Teixeira e Nunes, 2010, na obra delas de avaliação inclusiva, elas apontam isso. Elas apontam que a gente tem rotulado. Quando eu digo a gente, acadêmicos, não se ofenda. Quando eu falo a gente, eu estou falando a escola, a educação, os professores, a sociedade de uma maneira geral. Porque isso também reflete na sociedade. A sociedade também ainda tem um olhar muito tradicional. Um olhar muito tradicional para a avaliação. E isso causa, sim, influências nas nossas práticas dentro da escola. Tá? Então, assim, o nosso aluno incluso, mais ainda, o nosso aluno incluso, o que a gente tem feito? Ele tem sido excluso do processo. Né? Ele tem sido, a gente tem colocado ele de lado, segregado. Por mais que ele esteja em sala de aula, as avaliações não têm alcançado a ele. Né? E isso precisa ser pensado. A avaliação na perspectiva inclusiva, nos diz Teixeira e Nunes, 2010, o sentido é promover a diferença e não a padronização. É respeitar o indivíduo e auxiliar a promoção da aprendizagem efetiva. É aquilo que eu já comentei no início da nossa aula. É olhar para as potencialidades. Se eu vou passar, por exemplo, uma prova para os meus alunos e tem 10 questões, e eu sei que o meu aluno surdo, por exemplo, vai precisar de mais tempo, porque eu vou ter que falar em Libras primeiro. Por que eu passo as 10 questões? Eu não posso resumir as 10 em 8, 7. Mas lembrem-se, são as mesmas questões. Mas são questões com uma outra roupagem. São questões mais resumidas. Às vezes a gente faz 2 questões para o mesmo assunto, porque para o outro aluno a gente não pode colocar uma questão do assunto. Avaliar na perspectiva inclusiva é perceber as potencialidades dos alunos. Com deficiência, sem deficiência, é perceber o que eles podem alcançar. Se eu já sei que o meu aluno sabe 2 mais 2, por que eu vou ensinar 2 mais 2? Pois agora eu já vou ensinar o 4 mais 4. Se eu já sei que o meu aluno sabe produzir uma narrativa, conhece os elementos, por que eu não posso ir mais além? Sair do conto de fadas e agora partir para um conto de terror? Partir para uma notícia e ir embora? Avaliar na perspectiva da inclusão é trazer o aluno para perto da gente. É trazer numa perspectiva de que o aluno participa do processo. E entender, poxa, eu errei a questão. O meu texto não ficou legal. A minha conta de matemática não chegou ao final. Tá, mas e agora? O que eu faço? Como eu faço? Como eu ocasiono a minha potencialidade aqui? Aí é nessa hora, professor, que você entra em cena, que você senta ali, ó, lado a lado, alinhado com ele, para fazer uma avaliação participativa, uma avaliação inclusiva. Que realmente, e eu defendo isso, que nós deixemos de lado aquela avaliação que segrega, aquela avaliação discriminatória, aquela avaliação classificatória, que coloca ali, como disse, né, Teixeira e Nunes, eu acho muito legal essa fala delas, né, separa, o aluno é bom e o aluno é mau. Né? Então, que nós deixemos essas práticas, nós, a educação brasileira como um todo, a sociedade como um todo, que possamos realmente estar fazendo a avaliação de uma maneira mais inclusiva, né? Trazer o aluno para perto do processo. Nós não podemos nos esquecer, o aluno com deficiência ou sem deficiência, eles precisam, todos os alunos precisam se sentir dentro do processo didático-pedagógico. Os alunos, todos, sem exceção, eles precisam fazer parte
do seu próprio desenvolvimento sociointelectual. E nós, professores, também precisamos fazer parte desse processo, estando ali na participação, estando lado a lado, ajudando, né, nessa maneira de incluir cada um dentro da educação. Tranquilo? Então foi uma tomadinha aí, uma exposição que a gente pode ainda mais à frente estar amadurecendo e discutindo mais, né? Vamos sempre estar discutindo, construindo e reconstruindo o conhecimento. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.